Olá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo de tutoriais, a gente já falou no vídeo anterior, fez um apanhado histórico da evolução BNP 1.0, BNP 2.0, falamos ali as novas peças, nos ambientamos a alguns conceitos e nomenclaturas. Avançando, a gente hoje vai falar das peças que nascem compridas e o fluxo de notificação, explicar como é que ele funciona. Primeiro caso são os mandados de conversão. Então, aliás, vou até dar uma abrangência aqui assim. Só vai ter certidão de cumprimento, mandados de prisão e internação. Primeiro ponto. Então, essa é a regra máxima. A gente vai ver aqui embaixo, alvarás contra mandado não vai ter, a gente vai entender. Desses mandados de prisão, barra internação, alguns deles são mandados de conversão. Conversão de quê? Conversão de um tipo de prisão em outro. Então, primeiro caso, eu tenho aquela situação lá do 310, do artigo 310 do CPP, que é: eu tenho uma prisão em flagrante que está sendo convertida em preventivo. Então, ele nasce cumprido. Certo ou errado, não vem ao caso. A lógica do BNMP é: a pessoa já está presa. Então, se ela já está presa, eu não preciso seguir o ritual de cumprimento. E quando a gente precisa entender que esse ritual de cumprimento é o ritual do artigo 289 do CPP. Então, a lógica do BNMP é a seguinte: eu só preciso seguir aquele ritual para, digamos, retirar a pessoa do seu status de liberdade e fazer a custódia dele. Uma vez que eu superei essa questão, ou seja, custodiado ele já está por outro motivo que não o mandado em questão que eu estou fazendo, então não faz sentido eu fazer a liturgia de novo. Essa é a lógica do CNJ. A gente goste ou não goste. Então, se ele já estava preso em flagrante e agora estou convertendo privativo, a lógica do CNJ é: olha, eu não estou tirando ele da liberdade e colocando no cárcere por causa desse mandado de conversão. Ele já estava preso. Então, não preciso seguir a liturgia. Então, mandado de conversão, flagrante e preventiva são peças que já nascem automaticamente cumpridas no BNMP. Outra peça que nasce cumprida, que é o mandado que, assim, ele está lá com mandado de prisão, embora não seja bem uma prisão, mas está lá no rol, que é o mandado aguardando pagamento de fiança. Bem, na verdade, a fiança está lá elencada como medida cautelar diversa da prisão. Mas enquanto a pessoa não cumpre, não presta a fiança, ele fica preso. Então, existe essa peça lá, que é o mandado de prisão aguardando pagamento de fiança. E como a mesma lógica do conversão. Ele já estava preso, é feito esse mandado. E por que precisa fazer esse mandado? Lembre que a gente viu o artigo que diz: toda pessoa privada de liberdade, foragida, enfim, tem que ter documento expedido, tem que ter peça expedida. Então, essa é a peça que expede nessa situação de quem está aguardando pagamento de fiança. Também nasce cumprida. O outro é o do temporária, que é convertida em preventiva. Bem, esse aqui eu vou dar um destaque. Porque nós temos duas situações. Nós temos o mandado de prisão temporária de alguém que foi cumprido. Portanto, se ele foi cumprido, ele vai ter a certidão de cumprimento. E tem o outro que ainda não foi cumprido, mas, enfim, o inquérito foi finalizado, então não tem mais necessidade temporária, mas agora estão preenchidos os requisitos pressupostos da prisão preventiva. E aí é feito essa substituição do mandado temporário preventivo. Vamos deixar logo claro aqui o seguinte: o mandado de conversão de temporária preventiva só deve ser expedido para alguém que foi preso, que está preso. Ou seja, o temporário foi cumprido e agora eu vou fazer o preventivo. Se o temporário não foi cumprido, e é a situação anterior que eu falei, o inquérito foi concluído, portanto não é mais necessária a temporária, e agora requisitos e pressupostos preventivos estão presentes e o Ministério Público, a autoridade policial fez o requerimento, enfim, o juiz deferiu. Nesta situação, esse segundo mandado de preventivo, ele não está convertendo a temporária. Bem, na verdade, a temporária perdeu o seu efeito. Então, nesta situação em que ele não foi cumprido, o temporário não foi cumprido, o caminho é fazer um contramandado revogando a temporária e em seguida fazer o mandado de prisão preventiva.
Estou dizendo isso por quê? Porque se os dois mandados ficarem abertos, quando for cumprido um, a gente vai ver um pouco mais à frente que ele vai cumprir todos. E lá na frente, no dia que a preventiva for revogada, ou a pessoa for para pena, enfim, cumpriu a fração de progressão e por aí vai, a pessoa não vai conseguir ser solta porque vai constar um mandado temporário cumprido ainda para ele lá. Então, diferenciando e falando mais uma vez. Se o temporário foi cumprido, eu faço um mandado de conversão de temporário em preventiva. Se for o caso dos autos, né? Se o temporário ainda não foi cumprido e há determinação da prisão preventiva, tem que ser feito um contramandado para a temporária e fazer em seguida um mandado de prisão preventiva. Um outro detalhe nesta situação, qual é a situação? Da conversão. Na hora que eu faço preventiva, a gente vai ver que tem um campo para eu dizer qual é o mandado de temporário que eu estou convertendo. E isso é fundamental. Eu preciso marcar esse mandado, que é para o BNMP revogar o mandado anterior sem a necessidade do contramandado. Se eu não faço essa marcação, o mandado de prisão temporária continua lá ativo e lá na frente, como eu já expliquei, a pessoa não vai ser solta no dia que tiver de ser solta. Então é importante fazer essa marcação. Na simulação aqui a gente vai ver onde fazer essa marcação. Eu havia dito que só o mandado de prisão é passível de certidão de cumprimento. Então, o alvará de soltura não é mandado de prisão, por óbvio, contramandados e, não botei aqui, mas ordem de desinternação, ordem de liberação, enfim. Esses que retiram a eficácia dos mandados de prisão, eles nascem automaticamente cumpridos. E por que isso? É na mesma lógica do 289. Digamos, não existe no CPP um artigo com, digamos, parecido com o 289, mas voltado à liberdade da pessoa. Não existe. Então, o CNJ ele seguiu ali, cara crachá, vamos dizer assim, o CPP. Como não existe, ele entende que nasce cumprido, ou seja, ele tirou a eficácia do mandado de prisão. Bem, aí alguém vai ficar dizendo, e agora? Ele vai continuar preso porque nasce cumprido, como é que o presídio vai saber? Calma. A gente vai aqui para outra parte, que é a parte das notificações, certo? Primeiro ponto é que a gente precisa entender que há uma diferença entre notificação e cumprimento. Cumprimento, a gente já viu que é bem a ideia do 289. E aquilo que não tem a liturgia do 289 considera-se cumprido. Ok. E não é porque ele está cumprido que ele não pode ser notificado. Em muitos casos, ele deve ser notificado, como o exemplo que a gente acabou de falar do alvará. Então, por mais que ele nasça cumprido, por mais que imediatamente ele já revogou, já tirou os efeitos do mandado de prisão, assim que foi expedido, ainda está pendente, vamos dizer assim, um fluxo de notificação. Ou seja, eu, unidade judiciária, preciso notificar quem está com o preso de que foi expedido aquele alvará de soltura. E na medida que essa pessoa é posta em liberdade, essa autoridade para quem eu mandei também deve me notificar de que, enfim, ou colocou a pessoa em liberdade, ou se ele tinha outros mandados, enfim, que foi feita a anotação no registro dele, lá no âmbito do sistema penitenciário, por exemplo, de que está ciente daquele alvará. Então, o que é que a gente precisa entender? Embora nasça cumprido, nós vamos ainda fazer a notificação, que nada mais é do que a comunicação, informar a delegacia, informar o presídio de que foi expedido daquele alvará, e de que ele tem que adotar as providências necessárias. Então, essa é uma importante diferença. Não é porque nasce cumprido que não vamos fazer nada quando tem alvará. Não, vamos fazer sim, vamos fazer as notificações. E aí vem um outro ponto, que são as múltiplas notificações. Quando eu dou cumprimento no mandado de prisão, acaba que ele dá cumprimento em todos os outros. Então vamos imaginar a dinâmica. A dinâmica é 3 unidades, por exemplo, tem 3 mandados de prisão para o mesmo RJI. São fatos diferentes, persecuções penais diferentes. Os 3 mandados estão lá, e a autoridade policial, ao fazer a consulta, vê as 3 e pega, enfim, acaba tendo que escolher um deles para fazer a formalização da liturgia lá do artigo 289. Imprime, enfim, pega o ciente do preso, identifica lá quem está fazendo a prisão, ok. O que é que vai acontecer? Quando ele vai no sistema e faz a notificação
desta prisão, que em tese é só de um dos 3 mandados, acaba que o sistema avisa, olha, ele tem 3. Então aquela notificação que é de um mandado apenas, ela acaba sendo disparada para todos. Mas o que acontece? O arquivo do mandado que vem acaba sendo só do primeiro mandado que ele pegou. Porque na prática, quando ele faz a notificação do primeiro mandado e a gente confirma, todos os outros são cumpridos automaticamente. Essa é a dinâmica do BNMP. Eu não preciso cumprir a liturgia para os outros 2 mandados. Então, o que é que vai acontecer na prática? É o que a gente chama de múltiplas notificações. Ao cumprir esse primeiro, as outras 2 varas também vão receber essa notificação de que a polícia cumpriu um outro mandado que não é o seu de fato, só que esse cumprimento do outro mandado significa também cumprimento do seu. Esse é um conceito que a gente precisa se adaptar, a gente não está acostumado com esse conceito, a gente quer o nosso mandado, digamos assim, o nosso arquivo, o nosso número de processo, enfim, com o ciente do preso e coisa e tal. Esse é um cenário que o BNMP não trabalha. Se eu for, coincidentemente, a vara daquele primeiro mandado, ok, vai estar o meu arquivo lá. Mas as outras 2 vão receber o arquivo que é da outra vara. E isso é suficiente? Sim, isso é suficiente. E, inclusive, não só é suficiente, como é o mais correto sob o ponto de vista, inclusive, do CEU. Na medida em que, a partir do momento que ele é preso por um e é preso por todos, que é o que acontece agora, as datas dos eventos lá de início de cumprimento de pena e interrupção do cumprimento de pena ficam muito mais fidedignas e a alimentação do CEU fica muito mais simples. Bem, entendido esse conceito, esses conceitos todos, né, que a gente falou, vamos dizer assim, a questão de ordem prática. Para facilitar, vou tirar aqui minha imagem do vídeo e vamos ao manuseio do sistema em si. Eu vou lá em Secretaria Criminal, tem aqui Controle Prisional. Então, toda vez, aqui ainda tem o módulo antigo, mas vai ser retirado, certo? Toda vez que eu quiser trabalhar com mandado de prisão, vara de soltura, as peças, eu tenho que vir aqui em Controle Prisional. Bem, quando eu venho aqui em controle prisional, fazer uma apresentação rápida, né? Eu tenho aqui os relatórios, que nada mais é do que quando eu clico ele vem para essa tela inicial aqui, que apresenta esses relatórios, pesquisa aqui, que pode ser por peça ou por pessoa, a parte de expedição, né, onde eu posso expedir as peças, e algumas ferramentas específicas do RJI que a gente vai falar aqui. Então, vou voltar aqui para a parte de relatórios. Vamos lá. Bem, os relatórios aqui, eles mostram o fluxo. O fluxo é muito simples. Eles mostram o fluxo em linhas gerais. Bem, o primeiro, o relatório em elaboração. Aqui é o quê? Eu recebi um processo lá, no despachados, tem a marcação ou no relatório lá do documentos para expedir, onde é feita a marcação. Ciente dessa pendência, dessa atividade que precisa ser realizada, eu vou no menu de expedição e começo a expedir. Bem, à medida que eu estou expedindo, eu não vou mostrar agora os detalhes da expedição, quero só falar do fluxo geral aqui dos relatórios. No meio da expedição, eu eventualmente não concluo, porque, enfim, parei para fazer outra coisa. Então, se eu salvar lá uma minuta, ele fica aqui no em elaboração. Se eu já finalizar a minuta e já disponibilizar para o magistrado assinar, ele já vem direto para a guarda da assinatura. Então, em linhas gerais, vamos dizer, a maioria das peças acaba que a gente faz a minuta toda, né, e disponibiliza para o magistrado assinar. Então, poucos processos acabam passando aqui pelo em elaboração. A tendência é que, finalizada a minuta, pelo servidor de secretaria, ele já vem para o aguardando assinatura. No aguardando assinatura, a gente, servidor de secretaria, até vê os mandados, mas, obviamente, ele não consegue assinar. Por isso aqui só o magistrado entra e, para o perfil do magistrado, assina. Um detalhe muito importante. A gente vai ver lá na expedição que a gente indica ao magistrado que vai assinar aquela peça. Então, uma vez feita a indicação do magistrado que vai assinar aquela peça, outro magistrado não consegue vir aqui e assinar.
Se eventualmente acontecer, que às vezes acontece, eu marco um magistrado, mas aí no outro dia o magistrado teve que se afastar por uma questão de doença ou um motivo ou outro, aí eu vou ter que cancelar essa minuta e começar outra direcionando, sinalizando lá que o magistrado é o magistrado que vai, enfim, que está disponível para fazer a assinatura. Aguardar a assinatura é basicamente confirmar a minuta e fazer a assinatura, que é um ato de magistrado. Uma vez que o magistrado assina, ele fica então pendente de notificação do cumprimento, que nada mais nada menos é do que como se fosse o antigo aguardando cumprimento. E por que o nome não é aguardando cumprimento? Porque a gente já viu que existe uma diferença entre notificação e entre cumprimento. Existem peças que nascem cumpridas, mas apesar de nascerem cumpridas, elas vão seguir o fluxo de notificação. Então seria errado colocar aqui aguardando cumprimento peças já cumpridas. Então, está pendente de notificação, ou seja, eu estou aguardando chegar uma notificação de que deu tudo certo do lado da polícia e do lado dos presídios. Quando o juiz assina, você vai dizer, mas e a gente mandando notificação para eles, para os órgãos externos? Não precisa, porque quando o juiz assina, na minuta, eu já vinculei as unidades de polícia e ou sistema penitenciário àquela peça. Então, quando o juiz assina, o sistema automaticamente já dispara. Então, não precisa um relatório para isso. E, na verdade, é esse aqui. Esse aqui é todas as notificações que você fez e está esperando agora a notificação de retorno. Tem documentos aqui cumpridos e tem documentos aqui para cumprimento ainda. Se for mandado de prisão, e não seja aqueles que nascem cumpridos, está para cumprimento ainda. Nas outras situações, eles já estão cumpridos. Bem, uma vez que vamos dizer, a polícia fez lá a notificação num processo desse, ele cai aqui no notificações de cumprimento. Então, vou pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui esse alvará de soltura. Se eu clicar no link, ele me abre o arquivo. Mas é o arquivo do alvará que eu expedi, né? Enfim, se isso for útil aí, para eu confirmar se o dado, o arquivo do retorno é compatível com o arquivo da ida, eu posso clicar e visualizar aqui. Bem, mas os dados da notificação em si estão na lupa aqui. Eu tenho que clicar na lupa. Então, quando eu clico na lupa, vem os dados, né, da pessoa, RJI, enfim. E tudo isso aqui vem esse arquivo, que é o arquivo que foi enviado lá pela polícia. Não sei se foi polícia, foi presídio, foi um presídio aqui. Então vem, a polícia, né, colocou aqui que ele foi, o presídio colocou que ele foi solto, a data, pegou o ciente, ok. Então aqui eu não vou fazer, estou no âmbito da produção, mas aqui caberia o ratificar, né? Quando eu clico na ratificar, ele sai dessa pendência e fechei o ciclo de notificação. Ok, está cumprido. Se aqui fosse um mandado de prisão, o ratificar significaria que o sistema automaticamente expediria uma certidão de cumprimento de prisão, que a gente viu lá, né? A única diferença aí do alvará para o mandado de prisão é essa. Então, nos relatórios, o fluxo geral é esse aqui. Em elaboração, é se o servidor gravar a minuta. Aguardando a assinatura, uma vez a minuta salva, vem aqui para o magistrado assinar, só lembrando que eu tenho que botar para aquele magistrado. Se for outro magistrado, ele não consegue assinar, ele só consegue visualizar. Pendente de notificação do cumprimento é a lista de todos os documentos que estão lá esperando a notificação, uma resposta da polícia, né? Claro que se for mandado de prisão, demora anos às vezes, né? Às vezes chega no fim da validade dele e não é cumprida. E a notificação é justamente, independente de ser cumprido ou não, a notificação é quando vem a informação de lá para cá e a gente, do órgão externo para a gente, e a gente precisa ratificar essa informação. A partir desse momento que está ratificado, ele já altera, expediu a certidão de cumprimento no BNMP e o preso a pessoa já fica com status de preso. Tem um detalhe aqui que eu gostaria de destacar. Naquele exemplo, naquela situação de múltiplas notificações, um detalhe que eu queria chamar a atenção é quanto à rejeição. Qual é a hipótese aqui de rejeição? Se o arquivo que veio não se refere a esse mandado de prisão. Então, vamos dizer, essa pessoa aqui é o José Carlos Santos Jesus, cujo RJI tem esse número. Se o arquivo que veio, que é possível acontecer, é possível. Imaginemos um cartório de um presídio grande, que cumpre
30, 40 alvarás por dia, vai salvando ali os PDFs, vai digitalizando o PDF, o arquivo físico para depois lançar o cumprimento, lançar a notificação no portal. Eventualmente você acaba pegando, é normal isso, um arquivo de um jogando no outro, isso faz parte, acontece, é falha humana. Então, se veio o arquivo que não corresponde a esse RJI, eu devolvo. Fora dessa situação, não há motivo de eu devolver. Então, basicamente aqui é conferir se está compatível o arquivo com a pessoa. Uma situação que pode acontecer é, digamos, como nas múltiplas notificações eu cumpro todos, uma das varas percebia assim, mas essa pessoa não é o meu réu. Ora, se isso aconteceu, só tem uma hipótese. No momento da vinculação do RJI à pessoa, houve um erro. Ou seja, existem duas pessoas físicas no mesmo RJI. A solução para isso não é rejeitar a peça. Você vai ratificar a peça, o seu réu vai ficar como preso, mas o que acontece? Ele vai ficar como preso porque, na verdade, no sistema ele é outra pessoa. Então, essa outra pessoa, de fato, está presa. Aí sim, você certifica o ocorrido. Com isso, você faz um alvará para cancelar só o seu mandado. Você não vai se meter no processo da outra vara. A partir do momento que você liberou ele pela sua vara, porque percebeu o erro, aí sim você vai fazer um procedimento que é abrir um tique solicitando que a TI desvincule aquele RJI da sua parte. A partir do momento que esse processo for feito, você vai criar um novo RJI para essa sua parte. Ou até usar um outro RJI que ele pode possuir. Um outro RJI lá que de fato seja dele. Mas o fato é que esse primeiro, que você achava que era, mas que no final se verificou que são duas pessoas no mesmo RJI, você precisa fazer a liberação dele pela sua vara, para depois ou criar um novo RJI para ele, ou verificar que ele já existe, que ele já tem RJI próprio, e aí vai expedir um novo documento, esse mesmo documento que você acabou de revogar. No caso seria um mandado de prisão. Então, uma vez ratificado, se for processo do SCPV, ele faz a juntada automática daquele comprovante e a gente vai dar andamento ao processo, né? Se for o processo de sistema externo, que nesse momento o único que a gente usa é o seu, ele vai cair no relatório lá, que é o relatório que a gente tem que transferir as peças feitas no SCPV para o CEU, que é o pendências para sistemas externos, né? Bem, para a gente confirmar, né, o histórico que aconteceu, a gente pode verificar todas as peças dessa pessoa, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui da pessoa, se eu já tenho o RJI dele, vou colocar o número aqui, vamos pesquisar. Ele trouxe as peças, ó. Ponto importante, ó. Veja que aqui fora ele traz a situação da pessoa como preso provisório. Essa situação aqui é o resultado de todas as peças dele do BNMP, que não necessariamente é do processo que a gente está trabalhando. Eventualmente ele está solto naquele processo. Mas a pessoa física ele está preso por algum mandado. Aqui fora, então, é o resultado de todos os processos. Se eu quiser ver o status dele no meu processo, além da consulta processual, que fica ali do lado, eu posso entrar aqui, ó, na lupa, que é o que eu quero mostrar, que é o histórico de peças dele. Ok, perceba que tem os mandados de prisão, tem um mandado de prisão que foi expedido, e no dia 2 de março aqui, ó, no mesmo dia que foi expedido o mandado de prisão, foi feita a certidão de cumprimento. Então ele emite uma certidão de cumprimento das prisões. Para a gente visualizar o conteúdo dela no BNP, ela tem essa cara, vamos dizer assim. É uma peça como outra qualquer, né? Ela informa, aqui é o número da certidão e aqui é o número do mandado que foi cumprido a partir dessa certidão. Agora, uma coisa que a gente precisa entender. Já existia
ele foi cumprido no mandado aqui, ó, nesse aqui, no 39019. Mas como existia um outro mandado aberto para ele, é aquela situação que eu falei. A certidão é de um mandado, mas todos recebem o cumprimento. Então perceba que os outros também receberam o cumprimento. E nesse caso, é interessante, porque veja o que acontece depois. Ó. Depois, sai um alvará de soltura do processo 39019, que é o que tinha certidão de cumprimento. Mas o réu continua preso. Por quê? Porque foi dado o cumprimento automático nesse processo aqui no 36372. Então, quando foi feito esse alvará, vamos entrar aqui no alvará. Quando foi feito esse alvará, ó, o alvará diz aqui que o mandado de prisão alcançado pelo alvará é o 39019, mas o 36372 não foi alcançado. Motivo porque, com essa informação, o presídio mantém ele preso. Daí a importância de tudo que a gente já falou, de acertar o RJI, acertar na hora da revogação ou da conversão dos mandados. Enfim, esse exemplo ficou muito bom e muito didático para isso. Bem, ficamos por aqui nesse vídeo. Obrigado pela paciência e pela atenção de vocês.